Boa tarde, pessoal. Vamos dar 5 minutinhos. Agora já são 14 horas, as 2 horas, né? Vamos dar mais 5 minutinhos para as pessoas irem chegando e aí a gente inicia, beleza? Pessoal, a gente está dando uns 5 minutinhos para as pessoas chegarem e aí a gente já começa, tá bom? Obrigado, viu? Pessoal, a gente está só aguardando um pouquinho para ver se mais pessoas vão se conectar e tal. Mas já está acabando o prazo de 5 minutos. Então logo a gente começa, tá?
Bom, boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam bem devido a essa grande crise aí de saúde pública que a gente está vivendo, essa pandemia de coronavírus, que está, bom, deixando a gente preocupado, né? E acho que até hoje, não sei se já era intenção desse curso ser online, mas de qualquer forma é bem estranho, assim, tá falando, não tá vendo o rosto das pessoas, as expressões que as pessoas estão fazendo enquanto a gente está falando, mas é uma ferramenta super útil e que vai permitir a gente estar debatendo, conversando hoje sobre a entrevista diagnóstica para transtorno de personalidade, né? Mas espero que estejam todos bem, e familiares também, né? E que vocês continuem se cuidando e cuidando do próximo, né? Bom, acho que a gente pode começar. A gente está aqui hoje para falar sobre a entrevista, né, para diagnóstico de transtorno de personalidade, a ITREP. Eu vou falando, e aí, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar as dúvidas na hora, assim, eu já vou tentando o mais rápido possível responder as dúvidas de vocês, ou se vocês não entenderam alguma coisa que eu disse, querem que repita, ou que seja mais claro, podem ir mandando mensagens aqui, que eu vou tentando acompanhar, certo? Bom, então o que a gente vai falar hoje? O que a gente vai trabalhar aqui hoje, né? Eu vou me apresentar rapidamente, né? Eu acho que ninguém aqui deve me conhecer, ou pouquíssimas pessoas aqui devem me conhecer, então eu vou me apresentar, tento ser o mais rápido possível. A iTrap é uma ferramenta que avalia transtornos da personalidade, então acho importante a gente falar um pouco sobre os transtornos de personalidade, e além disso, como que está sendo visto isso no Brasil, o que o Brasil tem produzido de conhecimento sobre transtorno de personalidade, não só de conhecimento, mas como o Brasil, como os profissionais, como a graduação, as grades curriculares, como elas estão abordando sobre os transtornos de personalidade no Brasil, né? Qual que é o nosso contexto aqui. E aí a gente vai entrar na entrevista, né, na iTrap, características, o uso, qual que é o público-alvo da entrevista. Público-alvo, digo, tanto quem é o respondente dessa entrevista e quem são os profissionais que podem utilizar a entrevista, e os contextos que ela é indicada para uso, e aí no final a gente abre para as perguntas finais, quem ainda tiver alguma dúvida, não tiver ficado algum ponto claro, a gente pode voltar, tá bem? Bom, então, começando por mim, assim, bom, eu sou o André, sou formado em psicologia na Unifenas, sou mineiro, a Unifenas aqui em Minas, em Alfenas. Na graduação, eu me interessei por avaliação psicológica, fiz o estágio que tinha em avaliação psicológica, achei que era um caminho que eu queria seguir, achei um negócio interessante, e aí isso me fez buscar uma especialização. Então eu fiz a especialização em avaliação psicológica na PUC, em Poços de Caldas, na PUC Minas. Na especialização eu conheci um pouco mais sobre avaliação psicológica, sobre instrumentos, algumas ideias de psicometria, construção de instrumentos, que me levou a procurar o mestrado na Universidade de São Francisco, onde eu entrei para estudar os métodos projetivos, mais especificamente o Zulger e o Rochat, utilizando com pacientes depressivos. Fui orientando da professora Anelisa de Villemor Amaral. Foi muito legal, aprendi muito, e
espero contribuir com alguma coisa nessa área dos projetivos também, mas entrando na Universidade de São Francisco eu conheci algumas coisas que eu julguei ser interessante e que eu deveria aprender, que é a construção de instrumentos, psicometria, análise de dados, e então no doutorado eu estou fazendo um doutorado com o professor Lucas de Carvalho, estudando os transtornos da personalidade borderline dependente, e paralelo a gente trabalha com construção de outros instrumentos, o professor Lucas, que é um dos autores da ETRAP. Bom, atualmente eu estou realizando pesquisas com transtornos de personalidade, traços patológicos de personalidade e saúde mental de forma geral, depressão, ansiedade, suicídio. Então tenho desenvolvido algumas coisas na área e aprendendo muito ainda. Bom, eu vou tirar a imagem aqui por enquanto, só para não atrapalhar aqui a visualização, tá? Os transtornos, começando então pelos transtornos de personalidade, como eu já havia comentado, os transtornos de personalidade eles estão dentro de uma dimensão um pouco mais ampla de psicopatologias, por exemplo, depressão, ansiedade, esquizofrenia, e aí os transtornos de personalidade, tudo isso forma uma dimensão maior que são os transtornos mentais, os transtornos psiquiátricos de forma geral. Acho que todos nós aqui, espero, né, a gente tem um funcionamento de personalidade que está dentro de um padrão de comportamento que já é esperado, que é socialmente aceito, socialmente considerado adequado. A gente tem respostas adequadas para situações. Esse funcionamento padrão que foi considerado padrão por alguns pesquisadores e que hoje ainda é considerado padrão, ele permite que a gente consiga responder às frustrações, às demandas do dia a dia de uma forma mais saudável do que outras pessoas. Por exemplo, a impulsividade. Eu tenho, acho que todo mundo aqui, em algum momento da vida, tem alguma resposta impulsiva a alguma situação. Eu vou dar um exemplo pessoal meu. Quando o Flamengo foi, no último ano, foi campeão da Libertadores, e eu nunca tinha visto o Flamengo ser campeão da Libertadores, quando saiu o segundo gol do meu time, eu joguei um monte de coisa para cima, joguei cadeira no chão, tive uma reação extremamente impulsiva Gente, tá sem som aí? Vocês estão me ouvindo? Tá todo mundo ouvindo? Posso continuar? Bom, vou continuar então. Bom, e aí, eu tive uma reação impulsiva por um momento de extrema euforia que eu estava ali, de uma coisa que eu nunca tinha vivido, uma primeira vez na minha vida que eu tinha visto meu time de coração ser campeão de um campeonato tão importante, e eu sou bem fanático em futebol, então eu tive uma reação impulsiva que logo depois eu já consegui perceber que eu tive uma reação desproporcional e voltei ao meu estado normal, meu estado saudável, mas isso não é uma resposta que eu tenho com todas as situações no meu dia a dia, por exemplo. No meu dia a dia eu tendo a assimilar a informação, verificar o comportamento mais adequado para depois eu me expor. Nesse dia, num momento de grande euforia, eu não consegui fazer esse padrão de comportamento e acabei tendo um comportamento bastante impulsivo. Tenho certeza que todos vocês aqui, de certa forma, em algum momento já teve uma reação impulsiva que depois, pensando bem, chegou à conclusão que não foi a melhor atitude a ser tomada. Mas algumas outras pessoas, elas reagem na maioria das vezes, na maioria das situações, com comportamentos mais impulsivos. Esse é um traço característico, por exemplo, do transtorno da personalidade borderline. São pessoas que têm uma instabilidade de humor acentuada e tendem a responder com comportamentos bastante impulsivos a demandas do dia a dia, coisas que
nós, espero, né, que estamos dentro de um padrão, respondemos de melhor forma. Por exemplo, a gente tem uma frustração de romper um relacionamento, ou a gente tem uma frustração em não conseguir a vaga de emprego que a gente queria. Num primeiro momento, a gente sente aquele impacto dessas coisas que a gente não conseguiu alcançar. Mas 1 ou 2 dias depois, a gente bota a autoestima ali mais ou menos em dia e vai seguindo a vida, e vai batalhando por outras oportunidades, outros tipos de objetivos que a gente vai correr atrás. As pessoas com transtorno de personalidade, elas já têm mais dificuldade em lidar com essas situações. As frustrações do dia a dia, os obstáculos, essas pessoas têm mais dificuldade de lidar com isso. E isso fica visível, o quão distorcido é esse funcionamento mais patológico da personalidade. Um outro exemplo sobre isso, a gente sempre vai tomar uma decisão bem importante na nossa vida, seja em qualquer contexto, a gente sempre tem aquelas pessoas de mais confiança que a gente se aproxima e tira uma opinião. Por exemplo, eu quero comprar um carro novo. Nesse momento de crise, eu tenho dinheiro, mas o que eu faço? Eu guardo o dinheiro ou eu invisto o dinheiro e realizo meu sonho de comprar um carro? Eu tenho algumas pessoas do meu convívio social que são pessoas de confiança e eu resolvo que eu preciso trocar essa ideia com alguém. Então, eu vou chegar para essas pessoas, vou conversar, vou perguntar a opinião delas sobre a minha questão, mas no fim das contas eu vou acabar decidindo o que eu acho que é o melhor para mim. Então, eu vou decidir o que é melhor para mim. Apesar de reunir opiniões, reunir informações de pessoas que eu confio, a decisão cabe a mim e eu vou tomar essa decisão considerando as opiniões das pessoas, mas a principal opinião, quem vai tomar essa decisão, serei eu. Ou eu vou, não sei, eu vou me mudar, eu tenho uma proposta para um outro emprego, e aí eu resolvo, estou em dúvida se eu pego esse emprego ou não, eu tenho as pessoas da minha confiança, eu tiro informações com essas pessoas sobre a opinião delas, mas quando eu vou tomar a decisão se eu aceito ou não um outro emprego, eu vou tomar a decisão com base nas coisas que eu penso, considerando a opinião de pessoas que é próxima a mim. Então, isso é um comportamento saudável da personalidade. A gente ouvir pessoas que a gente confia, mas na hora de tomar a decisão, considerar não só a opinião deles, mas o que eu quero, o que eu acho que é melhor para mim. Em um comportamento mais patológico, a pessoa ela não tem capacidade de tomar a decisão sozinha. Ela precisa que o outro tome a decisão por ela. Então é como se ela terceirizasse a tomada de decisão de questões primordiais, de questões relevantes, importantes na vida dela. Então, por exemplo, num ambiente, eu vou trocar de trabalho, meu funcionamento é patológico e eu não consigo tomar decisões sozinho. Então eu vou atrás de pessoas e vou deixar que elas tomem essa decisão para mim. Então esse é um comportamento patológico. Eu vou comprar o carro nessa época de pandemia, eu estou em dúvida, então eu vou deixar que outra pessoa tome essa decisão para mim. Então esse é um comportamento patológico não saudável. Então ouvir opiniões das pessoas e tomar a decisão é um comportamento saudável. Tomar decisões só com o que o outro quer, com base no outro, terceirizando a responsabilidade, é um comportamento patológico. Para se configurar, então, um transtorno de personalidade, a pessoa precisa ter prejuízos. Tanto prejuízos nas pessoais, por exemplo, aumento da taxa de suicídio, baixa autoestima, insegurança acentuada, como também na relação com outras pessoas, nas relações interpessoais. Então, a pessoa com transtorno de personalidade, ela tem dificuldade de manter relacionamentos
com vínculos duradouros e positivos, por exemplo. Ela tem dificuldade de relacionamentos hierárquicos em alguns transtornos. Então, existe prejuízo nos dois âmbitos da vida, no próprio pessoal e no interpessoal. Esses prejuízos, então, diferentemente do... Por exemplo, agora a gente está passando por esse momento de pandemia, de um vírus, e essa doença, a Covid-19, ela tem por premissa ser aguda, ou seja, ela vem, é forte, mas 15 ou 14 dias depois, se não me engano, a pessoa não tem mais o vírus dentro dela e ela vai tocar a vida normalmente a partir dessa... depois de 15 dias, onde o vírus já não está mais agindo sobre o corpo dela. Né? Então, isso é uma doença aguda. Os transtornos de personalidade, não. As pessoas, elas vão ter que lidar com essas dificuldades de comportamento, essas dificuldades de sentimentos, todas as dificuldades que os transtornos de personalidade trazem para a pessoa, ela vai ter que aprender a lidar isso ao longo da vida. Porque eles são crônicos, ou seja, eles não têm uma cura definida ainda aos transtornos de personalidade. Existem tratamentos que vão minimizar o impacto na vida cotidiana da pessoa, mas não existe ainda uma cura comprovada para transtorno de personalidade. Então a pessoa vai ter que lidar com aquilo ao longo de toda a sua vida. E os prejuízos são em diversas áreas da vida. Eu coloquei 2 links aqui, são 2 artigos que a gente fez, e acho que os 2 foram publicados esse ano. Depois, eu não sei se esse material está disponível para vocês aí clicarem, mas se não estiver, depois tem meu e-mail no final, quem tiver interesse é só me pedir que eu envio. Aqui eu trouxe o primeiro artigo. No primeiro artigo a gente buscou verificar qual que é o impacto de um funcionamento mais patológico da personalidade em outros construtos relacionados à psicologia. Por exemplo, a depressão, qualidade de vida e a esperança. Os nossos resultados indicaram que as pessoas com funcionamento patológico, com funcionamento mais patológico da personalidade, elas tendem a ser mais depressivas do que as outras pessoas, terem baixa qualidade de vida e baixa esperança de que as coisas vão melhorar em um futuro próximo, né? Então, vocês veem que o prejuízo é bastante relevante. As pessoas são mais depressivas, menos qualidade de vida e menos esperança. Agora, vocês conseguem imaginar o quanto que isso impacta no dia a dia, na confiança, na tomada de decisão das pessoas? São coisas bem relevantes a se considerar. Num outro estudo, a gente buscou verificar a relação entre funcionamento mais patológico da personalidade e construtos relacionados ao ambiente de trabalho. A gente não vê muito falar, não tem tantos estudos assim falando sobre o funcionamento patológico da personalidade no ambiente organizacional. O que a gente quis nesse estudo? A gente quis levantar a questão de que se você tem uma pessoa com transtorno de personalidade dentro de uma empresa, o que a gente faz? Ou eu quero fazer um processo seletivo e quero avaliar qual que é o nível de impacto de um funcionamento mais patológico de trabalho, mais patológico da personalidade dentro do ambiente de trabalho. Então aqui a gente verificou que as pessoas com funcionamento mais patológico, elas tendem a apresentar menor engajamento no trabalho e menor satisfação no trabalho. Contraponto disso, elas são mais suscetíveis a desenvolver burnout. O que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas com possíveis transtornos de personalidade, elas vão precisar de um cuidado maior dentro do ambiente de trabalho para que elas tenham um sentimento de pertencimento àquele grupo de trabalho e vão precisar de um acompanhamento melhor para que ela renda o necessário e se sinta satisfeita dentro do ambiente, dentro do grupo de trabalho. Por outro lado, também tem que tomar mais cuidado porque elas são mais suscetíveis a desenvolver outras psicopatologias, outras consequências negativas do trabalho, como o burnout, por exemplo. Quem quiser dar uma olhada mais detalhada nesses estudos, eu trouxe só por cima, eu posso passar para vocês depois, sem problema. Estou falando muito rápido, pessoal?
Qualquer coisa vocês dão um toque aí, tá bom? Porque eu não consigo olhar para o rosto de vocês, então eu vou só acelerando. Qualquer coisa, me mandem mensagem aí. Hoje, o modelo vigente para diagnóstico de transtorno de personalidade está listado no DSM-5. E o modelo vigente é o modelo tradicional, que é o modelo categórico. O categórico é onde a pessoa tem ou não tem um transtorno de personalidade. Nesse modelo, são listados 10 possíveis transtornos de personalidade como possíveis de serem diagnosticados. O transtorno da personalidade borderline, então, ele, como eu já falei aqui, né, um pouco mais cedo, ele é caracterizado por uma instabilidade nas relações, instabilidade nas emoções e uma impulsividade bastante acentuada, que prejudica muito o relacionamento dele com as outras pessoas. As pessoas tendem a se encher de uma pessoa com transtorno de personalidade borderline muito rápido, porque essas reações impulsivas tendem a colocar tanto ele em risco quanto as outras pessoas em risco. O paranoide, ele está relacionado a uma desconfiança de que os outros querem prejudicá-los o tempo todo. Então, também tem uma dificuldade muito grande em manter os relacionamentos de qualidade, porque ele está sempre achando que o outro quer prejudicar ele de uma certa maneira. Então, o impacto é bastante grande na qualidade de vida dessa pessoa. O narcisista, ele tem um intenso sentimento de grandiosidade e falta de empatia com o outro. Então, ele não tem tanto... Vamos pensar aqui nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia. O narcisista, ele teria uma preocupação apenas com ele e não teria empatia com ninguém. E ele iria dar uma festa agora, por exemplo, em homenagem a ele, no aniversário dele, digamos assim. Ele não estaria se importando muito com as questões que os outros estão passando no momento. O antissocial, então, ele é caracterizado por desrespeito às leis, às regras, e tem um comportamento bastante agressivo com outras pessoas, né? Ele está o tempo todo burlando as regras, as leis, então também é bastante complicado de lidar com esse tipo de pessoa, né? O evitativo, que é inibido, ele evita situações sociais, e tem uma imagem muito negativa de si, então já é uma coisa mais voltada para o pessoal, não para o interpessoal, mas que prejudica muito a qualidade de vida dessa pessoa também, né? O dependente, que é extremamente apegado, submisso, ele não consegue, como a gente viu ali no exemplo que eu dei, a tomada de decisão dele é sempre terceirizada, na maioria das vezes terceirizada, ele tem muita dificuldade de tomar as rédeas da própria vida. O esquizoide, ele possui um afastamento social, restrita expressão emocional, então ele não tem muito... Ele tem dificuldade com expressar suas emoções, seus sentimentos. O esquizotípico, ele tem desconforto nas relações, distorções cognitivas e um comportamento bastante excêntrico. O obsessivo-compulsivo tem uma preocupação com ordem, perfeccionismo, um controle muito rígido, então as coisas têm que ser bastante rígidas, senão ele não tem uma flexibilidade de pensamento para lidar com as situações, se tudo não estiver exatamente ordenado. Eu pulei o histriônico, gente? Será que eu pulei? Então, desculpa, então. Não, o histriônico é o da intensidade emocional, da busca por atenção a todo tempo. Então, ele quer chamar atenção para ele não se sente confortável, por exemplo, num grupo de amigos onde ele não é o centro da atenção, onde tem uma outra pessoa chamando mais atenção que ele, isso incomoda muito. E uma intensidade emocional, uma expressão emocional muito acentuada, que prejudica muito e incomoda muitos outros que estão ao redor da pessoa com transtorno de personalidade histriônico. Realmente eu tinha pulado ele, peço desculpa. Bom, estima-se que no Brasil, aproximadamente 7% da população tenham algum transtorno de personalidade. Esse é um estudo de Santana, de 2018, na cidade de São Paulo,
que chegou a essa estimativa de 7% da população geral. No Brasil, a gente está aí em 2019, tinha 210 milhões de habitantes. Então, aproximadamente 15 milhões de pessoas possuem algum transtorno de personalidade e estão aí no meio da gente, podendo ser inclusive a gente, né? É um número bastante expressivo, se a gente for pensar, 15 milhões de pessoas. Desculpa, deixa eu voltar aqui. 15 milhões de pessoas é um número bastante expressivo de gente, né? Eu trabalhei no CAPES durante 3 anos e, bom, acho que se tem um lugar em que a estimativa mundial, Cleide, é mais ou menos isso também, entre 7% e 9% da população. Eu trabalhei no CAPES durante 3 anos e, bom, se tem um lugar onde esse diagnóstico deveria ser feito com bastante frequência, é um CAPES, né, que é onde a gente trata de questões relacionadas à saúde mental. Durante os 3 anos que eu trabalhei no CAPES, a gente teve apenas um diagnóstico de borderline. Então, onde estão essas 15 milhões de pessoas, né? Acho que a gente não está conseguindo alcançá-las e proporcionar tratamento adequado para elas. Acho que eu vou falar disso um pouquinho mais detalhadamente mais à frente. Bom, aqui eu trouxe um exemplo de como é feito o diagnóstico de transtorno da personalidade borderline com base no modelo categórico do DSM-5, que é o modelo vigente, como a gente viu no slide anterior. Então, para que a gente faça o transtorno de personalidade borderline, para que a gente fale para um paciente nosso que a gente fala para um paciente nosso que ele tem um transtorno de personalidade borderline, a gente se baseia hoje nessa tabela que é relatada no DSM-5. Então, são listados 9 traços de personalidade, 9 critérios que a pessoa precisa preencher relacionados ao transtorno da personalidade borderline. E a pessoa precisa apresentar 5 desses critérios para ser considerado diagnóstico de transtorno da personalidade. Bom, isso gera uma questão que nós poderemos ter um paciente com esforços desesperados para evitar o abandono, padrão de relacionamento instável, perturbação da identidade, impulsividade e agressividade consigo mesmo, com transtorno de personalidade borderline, que são os 5 primeiros critérios. E também podemos ter uma outra pessoa diagnosticada também com transtorno da personalidade borderline, mas que apresenta gestos e ameaças suicidas, instabilidade afetiva, sentimentos crônicos de vazio, raiva intensa, ideação paranoide. Vocês conseguem perceber que essas pessoas vão ter o mesmo diagnóstico, mas vai estar totalmente diferente o funcionamento e a abordagem que a gente tem que ter para tratar essas pessoas são extremamente diferentes, são 2 pessoas com um funcionamento diferente, apesar das 2 terem transtorno da personalidade borderline. Isso é um problema desse modelo de diagnóstico. Um outro problema aqui é que ele é dicotômico. Ou a pessoa tem um transtorno da personalidade borderline, ou qualquer outro transtorno da personalidade, ou ela não tem um transtorno da personalidade. E isso gera uma questão. Aqui, um exemplo aqui, vocês estão vendo que a pessoa precisa de 5 para conseguir chegar ao diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Se ela tiver 4 e já tiver aqueles prejuízos que eu falei, prejuízos nos relacionamentos com os outros, prejuízos no ambiente de trabalho, prejuízo na relação consigo mesmo tendo 4 critérios, então ela não vai preencher os critérios necessários para transtorno de personalidade borderline, tendo os prejuízos e tendo a sua vida afetada, ela não vai fechar o diagnóstico, então a gente não vai tratar ela para transtorno de personalidade borderline. E isso é um problema, né? Sendo que a gente faz o diagnóstico para a gente poder proporcionar melhores meios de sobrevivência para a pessoa, né? Então, ele é... deixa eu voltar. Ele é... Esse tipo de diagnóstico, ele tem muitas comorbidades. Então, a mesma pessoa apresenta diversos
diferentes transtornos da personalidade, e isso é um problema grave aqui, porque as pessoas podem ter mais de um? Podem, mas as pessoas podem ter um monte, inclusive o contrário um do outro? Não. E esse é um problema desse tipo de diagnóstico. Existem uma pessoa com 4 transtornos de personalidade, 5, em casos mais extremos, claro, né? E aí a gente vai ficar meio que impossibilitado de tratar. Qual é o principal? Então também é uma crítica a esse modelo ser, né, muito comórbido. E ele foi feito sem base empírica. Esses comportamentos, esses critérios que estão aqui listados, eles foram criados por alguns especialistas clínicos que são muito relevantes na área. Sim, claro, né? Para criar esse DSM são pessoas bastante relevantes, mas eles criaram isso com uma observação clínica e não tem dados empíricos, não tem pesquisas empíricas anteriores à criação desse modelo que comprovassem que esse modelo realmente é o adequado, é o mais propício para abordagem de transtorno da personalidade. Alguma dúvida aqui, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, pontue aí, porque essa é uma coisa bem importante assim, de se entender. Sim. Como os transtornos da personalidade... Edson, respondendo a sua pergunta, como os transtornos da personalidade são crônicos, não pode ser agudo, não pode ser uma coisa que aconteceu e depois não aconteceu mais, ou uma coisa que não acontecia e começou a acontecer há pouco tempo. Os transtornos da personalidade são crônicos, então acima de 18 anos, que é possível fazer o diagnóstico, a pessoa tem que apresentar esse padrão de funcionamento. Como eu disse do meu exemplo de um comportamento impulsivo. Eu tive um comportamento impulsivo por uma determinada situação, que era o meu time de futebol, que eu amava, que foi campeão. Depois não tive mais. Foi um pico de impulsividade. Foi agudo, não foi crônico. O transtorno de personalidade ele tem que ser persistente. E a cronicidade também. Então ele tem que estar presente com a pessoa e não ser apenas uma fase, digamos assim. Ficou claro? Bom, já estava falando um pouco sobre o modelo categórico, aqui eu só vou dar mais aqui eu só vou dar mais uma explanada sobre isso, mas então o modelo hoje disponível, oficial, que a gente pode colocar, por exemplo, num prontuário de saúde pública, de um CAPS, é o modelo categórico que é apresentado na seção 2 do DSM-5. Ou, no caso, né, o CID também, que é mais comum no serviço público, mas que também tem uma visão similar ao DSM, que é uma visão categórica. Esse modelo que está disposto na seção 2 do DSM, um modelo categórico, ele foi proposto na década de 90, no início da década de 90. E desde então, vários modelos têm tentado contrapor o modelo categórico, e a discussão vem sendo bem forte nos últimos anos. Mas desde 1990, com todas as transformações que a sociedade viveu, com todas as medicações que já surgiram, enfim, com todos os tratamentos, com tudo que surgiu, se você pegar o DSM-5 agora, a seção 2 dele é exatamente igual a de 1990 e poucos, lá quando ele foi criado e colocado no DSM. Então ele persiste até hoje sem nenhuma mudança. É complicado a gente pensar que não existiu nenhuma mudança nesses tantos de anos, aí, quase 30 anos, né, onde a sociedade sofreu vários impactos, várias modificações. Então, pelo menos, se questionar se houve alguma mudança seria necessário, né? Mas não, ele ainda é o mesmo até hoje. Listado exatamente da mesma forma. Então, o principal concorrente desse... Eu tirei minha câmera ali de novo para a gente... para não tampar ali o desenho. O principal modelo concorrente, então, do modelo categórico, ou seja, modelo categórico, ele ou a pessoa tem ou a pessoa não tem. E o principal concorrente desse modelo tem, não tem,
é o modelo dimensional. No modelo dimensional de abordagem da personalidade, todas as pessoas têm todos os traços, características. E o que varia são os níveis. Opa, então peraí, a gente sai do modelo categórico, se a pessoa ou tem ou a pessoa não tem, para chegar no modelo dimensional, que é o quanto a pessoa tem daquele traço. Vou retomar o meu exemplo de novo. Eu tive uma reação impulsiva momentânea a um acontecimento diário. Então eu vou pontuar, eu vou ter um pouco de impulsividade. Uma pessoa com transtorno de personalidade, ela vai ter muito de impulsividade, porque ela vai ter aquela resposta em várias situações, em vários momentos da vida. Então não é questão de ter impulsividade e não ter impulsividade, é o quanto de impulsividade a gente vai ter. Aqui nesse desenho aqui, é possível a gente ver ver bem claramente o que é o modelo dimensional. Aqui a gente está vendo o traço extroversão. No polo mais baixo, a pessoa que tem bem pouca extroversão, aqui ela vai ficar aqui, ela é incapaz de sair de casa, porque ela não tem nada de extroversão. A pessoa com baixa extroversão, ela vai ter uma timidez, mas ela vai conseguir trabalhar ali, vai conseguir fazer suas coisas normalmente, apesar de ser um pouco mais tímido. Um polo um pouquinho mais alto, a gente vai ter as pessoas que gostam de ser o centro das atenções, que gostam de chamar a atenção, que é mais extrovertida, aquela pessoa que chega no lugar, já conta um monte de piada, já vai falando. Mas esse meio aqui, são pessoas que, apesar de diferentes, conseguem ter um funcionamento mais padrão, conseguem viver a sua vida. Uns um pouco mais tímidos, outros chamando um pouco mais da atenção, mas vão ter um funcionamento mais saudável, a gente chama assim. Já nesse polo mais extremo, é insuportável para a pessoa não ser o centro das atenções. Então, se ela não for a todo momento o centro da atenção, chamar a atenção, ser o foco da conversa, ela não vai conseguir se sentir bem, e isso sim caracteriza elevação nesse traço de extroversão e um comportamento mais patológico da personalidade. Então, determinados níveis são considerados patológicos, porque trazem esses prejuízos que eu acabei listando. E outros níveis são considerados normais. Aí, a principal dificuldade desse modelo, como ainda não existe um modelo totalmente perfeito, é quando que vira patológico. Né? Se todo mundo tem todos os traços, que nível que é patológico? Esse é um problema e um desafio do modelo dimensional. O DSM-5, né, houve uma forte pressão para que esse modelo dimensional fosse colocado no DSM, principalmente pelo sucesso que o Big Five faz. O Big Five ele mede traços de personalidade saudáveis da personalidade, digamos assim, e ele é nessa perspectiva dimensional. Todo mundo tem todos os 5 principais traços e o que diferencia são os níveis nesses traços. Então, e foi muito aceito, tanto na academia quanto na clínica, esse modelo. E isso houve uma forte pressão para que isso também fosse abarcado, né, com os traços patológicos da personalidade. Mas também houve uma pressão muito grande das outras pessoas, que as pessoas que fazem o DSM, algumas pessoas que são importantes, né, na construção do modelo. Essas pessoas não concordavam, queriam manter o modelo tradicional vigente, que é categórico, de tem, não tem. Então, o que aconteceu no DSM-5? A força-tarefa que escreve, que produz o DSM-5, ela criou uma seção 3 do DSM-5 com instrumentos de avaliação e modelos emergentes. E nesse modelo, então, nessa seção 3, ela colocou um modelo híbrido para a abordagem dos transtornos de personalidade. O que é esse modelo híbrido? A pessoa tem a parte categórica, que é o critério A, e tem os traços, os 25 traços listados, que correspondem ao modelo dimensional, que são os níveis nesses traços. E esse modelo está disponível hoje no DSM, na seção 3, conhecido como modelo alternativo
para transtornos de personalidade. E por que ele é híbrido, então? Porque ele é composto dos dois aspectos. Ele tem aspecto do modelo categórico, que é o critério A, e tem também aspectos do modelo dimensional, que é o critério B, onde são listados 25 traços patológicos e é possível verificar o nível das pessoas nesses traços. Então, essa força-tarefa chegou a um meio termo ali para agradar gregos e troianos, digamos assim. Só destacar que esse modelo ainda não é, apesar de estar no DSM-5, ele não é o oficial para transtorno de personalidade ainda, para diagnóstico de transtorno de personalidade. Ele é um modelo alternativo. Nesse modelo alternativo do DSM-5, então, na seção 3, foram listados apenas 6 transtornos de personalidade: o borderline, o narcisista, o antissocial, o evitativo, o esquizotípico e o obsessivo-compulsivo. A força-tarefa que fez essa parte do DSM, ela tirou alguns transtornos por considerar que eles não tinham evidências empíricas suficientes para fazer parte do DSM-5. Isso vai gerar muitos debates ainda e pode ser que apareça um ou outro no próximo DSM, porque existem pesquisadores que falam, não, esses transtornos deveriam estar. Outros falam, não, esses transtornos não deveriam estar. Então, isso pode sofrer uma mudança ainda para o próximo. Enfim, a gente não sabe, vamos ter que aguardar para ver como que a força-tarefa vai lidar com essas questões. Então, no critério A do modelo alternativo, é a avaliação do funcionamento global da pessoa, tanto do pessoal quanto interpessoal. Então é aqui que a gente vai chegar. Não, a pessoa tem um transtorno de personalidade, ponto. E aí, no critério B, que a gente vai traçar quais os traços estão com alteração, que estão com um funcionamento mais patológico, e aí que a gente vai montar o perfil prototípico da pessoa. Qual é o perfil de transtorno de personalidade ela tem? Então, no critério A, tem, não tem. E o critério B, quanto tem e qual deles ele tem. Será que ele preenche o critério para borderline, narcisista, antissocial? Então ele mescla as duas coisas. O critério A tem, não tem, e o critério B avaliando níveis de dimensionalidade. O diagnóstico, com base nesse modelo alternativo, ele é dado quando identifica a presença de transtorno da personalidade no critério A. Então o critério A demonstra se a pessoa tem ou não tem transtorno de personalidade. O critério B, então, é que vai estabelecer o padrão de funcionamento patológico dessa pessoa. E a pessoa pode apresentar um dos 6, como eu já disse, ou, se ela não encaixar em nenhum dos 6, um transtorno específico. Acho importante isso do transtorno específico, porque se ela não encaixar nenhum dos 6, a gente vai precisar dar atenção para ela também do mesmo modo. E aí a gente vai ter que avaliar, caso a caso, como trabalhar com aquela pessoa. Quais são as principais dificuldades que aquela pessoa tem. E aí a gente vai ter que olhar a nível desses traços, quais são os traços que ela apresenta alteração. Em 2013, quando o DSM-5 foi lançado, então, né, esse modelo não foi aprovado para ser oficial, porque ele ainda carecia de estudos, de evidências empíricas, que ele seria o ideal, o melhor jeito de avaliar os transtornos da personalidade, as pessoas com transtorno da personalidade. Então, ele está como um modelo alternativo. Embora não seja o modelo vigente, os clínicos, os profissionais na clínica têm utilizado, porque ele tem se mostrado muito adequado na avaliação dos transtornos de personalidade. Porque ele avalia se a pessoa tem ou não tem, e avalia os padrões e alterações em traços específicos. Então, considerando todas as peculiaridades que eu falei, toda essa complexidade dos transtornos de personalidade, do diagnóstico de transtornos da personalidade, um instrumento, uma entrevista, uma ferramenta que visa avaliar os transtornos da personalidade, ela precisa abarcar, então, os 10 transtornos com base no modelo categórico, porque ainda é o modelo vigente,
então ele tem que ser considerado, mas também abarcar o critério A do modelo alternativo e os 25 traços patológicos da personalidade, e além disso, 6 perfis disponíveis no modelo alternativo. Hoje seria o ideal de uma ferramenta que ela abarque todas essas características, porque ela vai fornecer para o profissional uma gama de informações bem mais relevante que vai ajudar na tomada de decisão clínica do profissional. É possível a gente fazer esse diagnóstico manualmente? Sim. Se a gente pegar o DSM, pegar o nosso paciente e listar o que o paciente tem, ir lá no DSM-5, listar, ver todos os 10 transtornos, mais o critério A, mais os 25 traços patológicos, a gente consegue. O problema é que eu não fiz essa conta, porque eu não tive nem paciência para fazer essa conta. Quanto tempo levaria para a gente verificar todos esses pontos no DSM? Acho que a gente poderia atender um paciente por dia e ralar o resto do dia para categorizar esses pacientes. Então, seria um processo demorado, que seria ruim para o profissional, né, na clínica, porque ele teria que atender bem menos pessoas, e seria ruim para o paciente também, que teria que esperar um tempo bem maior para conhecer o que ele tem, né, para conhecer o diagnóstico que ele tem. Então, além dessa ferramenta abarcar essas questões, seria útil que ela fosse informatizada, que já gerasse todo o resultado para o profissional não ter a perda de tempo de ter que fazer tudo isso manualmente, que levaria muito tempo. E fora que aumenta a chance de erro, né? A gente tem que fazer cálculos na mão, ou de calculadora, no dia a dia, na correria, a gente está muito mais propício a cometer um erro na conta ali e chegar a uma conclusão errônea sobre o caso que a gente está tratando, porque a gente errou uma conta, por exemplo. Então, nesse sentido, uma avaliação semi-adaptativa é o ideal para esse tipo de avaliação. Na avaliação semi-adaptativa, então, com base na resposta do paciente a uma questão, outra questão é selecionada para ele que tem mais relação com a primeira questão que ele respondeu. Bom, deixa eu ver algumas perguntas aqui. A internet está ruim. O teste é restrito para psicólogos? Ele, na verdade, é uma entrevista semi-estruturada com base no DSM-5. Então, ele é um meio de facilitar um processo que já está disponível no DSM-5. Então, ele não é restrito apenas para psicólogos por esse motivo. O DSM-5 está disponível, profissionais, tanto psicólogos quanto psiquiatras, vão poder fazer diagnóstico com base no DSM-5, e essa ferramenta vem como esse facilitador, é o que vai agilizar e todo o processo de diagnóstico. Então, ele não é restrito a psicólogos, a entrevista não é restrita a psicólogos, e um outro motivo é que tanto os profissionais de psiquiatria quanto de psicologia podem fazer diagnóstico com base no DSM-5. Gilvan, a gente vai chegar nos contextos, tá bom? Vamos chegar um pouquinho mais à frente nos contextos. Qual ferramenta hoje está disponível para diagnóstico de transtorno de personalidade no Brasil? É a SCID. A SCID é uma entrevista também sendo estruturada, que tem 113 questões, foi desenvolvida em 94, então ela não está atualizada com o modelo alternativo para transtorno da personalidade do DSM-5, e apesar de estar há 30 anos aí já disponível, existe apenas um estudo com ela no Brasil. Então, as evidências dela aqui ainda é insuficiente. Além disso, ela não há, igual a gente está tendo da ETREP aqui, uma distribuição oficial. Não existe um manual comercializado onde que a gente pode embasar o nosso diagnóstico. Bom, como que o diagnóstico de transtorno de personalidade é feito no Brasil? O diagnóstico de transtorno de personalidade é feito no Brasil
de uma forma bem primitiva, assim, né? Ele não é tão visado. Como eu disse para vocês, eu trabalhei no CAPS 3 anos e vi um caso de transtorno da personalidade. Quando eu trabalhava lá, eu não estava tão inteirado, assim, não estava tão por dentro dos transtornos de personalidade, e a gente não considerava esse tipo de diagnóstico. Só para dar um exemplo para vocês de como que é feito isso hoje, né? Os transtornos de personalidade são subdiagnosticados hoje no Brasil. Existe um estudo só de prevalência, como eu já disse para vocês, que foi realizado em 2018 na cidade de São Paulo. Então, os estudos também são muito escassos nessa área. Esse estudo de 2018 é bem interessante. Vocês podem procurar também aí no Google depois, que ele é simples de encontrar. A formação em saúde mental, tanto a psicologia quanto a psiquiatria, nas grades curriculares não contemplam muitos transtornos de personalidade, e quando tem a disciplina, é uma disciplina durante todo o curso, o que dificulta o conhecimento do profissional, dos alunos, né? E que ele vai replicar isso na prática depois. Se eu não aprendi tão bem, como é que eu vou fazer esse diagnóstico, né? Eu vou olhar para outros transtornos que são mais comuns, que são mais conhecidos, como transtornos depressivos, como ansiedade. Eu não vou nem cogitar os transtornos de personalidade, porque eu vi pouco. E aí, no caso da psicologia, tem um problema a mais ainda, né? Que a gente ouve em muitos lugares, inclusive a gente ouve a graduação inteira, pelo menos eu ouvi a graduação inteira, de que eu, psicólogo, não poderia diagnosticar. Daí a gente cai numa questão bem problemática para a nossa profissão. Para nossa, quando eu digo, eu acho que a maioria vai ser psicólogo aqui, não sei. Se eu não diagnosticar meu paciente, se eu não fizer um diagnóstico bem feito, como que eu proponho tratamento para esse paciente? Parece que não encaixa, né? Acho que o caminho natural seria fazer um bom diagnóstico, depois propor o tratamento. Na psicologia a gente tem sempre a gente ouve, né? Mas o psicólogo vai rotular o paciente. Olha, eu vejo como uma outra coisa. Não vejo como rotular um paciente. Eu vejo como a gente dá a oportunidade do paciente evoluir. Porque como que a gente vai melhorar a qualidade de vida e todos os efeitos que os transtornos de personalidade ou qualquer outro transtorno causa na vida da pessoa, se a gente não identificar que a pessoa tem aquele transtorno? Então, o diagnóstico é uma oportunidade para um prognóstico melhor do paciente. E nós, como psicólogos, somos responsáveis pelos pacientes que temos. Então, eu acho que não só podemos, como devemos, temos um dever ético com o nosso paciente de realizar um diagnóstico bem feito, com base clínica, ferramenta, enfim, usar todos os recursos disponíveis para fazer esse diagnóstico. Mas, sim, devemos fazer um diagnóstico em respeito ao paciente que procura a gente na clínica e proporcionar um tratamento mais adequado para ele. Bom, mas aí, falando mais ainda, existe a lei que o psicólogo pode fazer o diagnóstico, né? Deve fazer o diagnóstico, deve. Outro problema dos transtornos de personalidade é o número restrito de pesquisadores que pesquisam esse tipo de transtorno. Se vocês forem ver a depressão, existem muito mais pessoas que estudam depressão do que transtornos de personalidade, que são um número bem restrito de profissionais. Então, esse é um problema, uma lacuna a ser preenchida, né? Estima-se que mais ou menos 15 milhões de pessoas no Brasil com diagnóstico de transtorno de personalidade estão aí tendo problemas no dia a dia, tendo problemas de relacionamento, tendo problemas no trabalho e não são diagnosticados e, consequentemente, não são tratados. Esse número é ainda maior se a gente considerar as pessoas que já têm algum transtorno, por exemplo, transtorno de humor, transtorno depressivo, né, de forma geral, ansiedade. Essas pessoas estão mais propícias a ter um diagnóstico de transtorno de personalidade. E também não são diagnosticadas. Então, ela pode ter a depressão e pode ter um transtorno de personalidade associado ali, né? E é tratada apenas a depressão e não o transtorno de personalidade. E pode chegar a 30%, ou seja, 3 a cada 10 pessoas que tem um diagnóstico de algum transtorno mental tem também um diagnóstico de transtorno de personalidade. E ele não está sendo diagnosticado e não está sendo tratado para isso.
Aqui tem alguns outros estudos mais internacionais relacionando prejuízos que os transtornos de personalidade trazem em diferentes áreas da vida das pessoas. Em 2019, então, foram publicados 5.000 artigos em inglês com personality disorders, mais 150 com isso no título. Em português, se vocês derem um Google aí, vocês vão ver que é bem menor a produção científica sobre isso. Até o que a gente produz aqui, a gente acaba publicando em inglês, porque é a língua científica, né? E talvez isso também contribua um pouco para a dificuldade do diagnóstico, né? A dificuldade de acesso dos profissionais a esse material. Então é uma lacuna a ser preenchida por nós, né, os profissionais. E aí, falando da ferramenta em si, da entrevista em si, do professor Lucas D'Angeli e do Sérgio, que é TRAP, é uma entrevista semi-estruturada, que ela foi desenvolvida para auxiliar os profissionais de saúde mental no diagnóstico de transtorno de personalidade. Então, ó, legal, agora a gente vai ter uma ferramenta que vai nos ajudar a fazer esse diagnóstico. Então, queremos que diagnósticos do tipo aumente e com isso a gente consiga intervir positivamente em vida de pessoas que estão por aí e não são diagnosticadas, né? O objetivo da entrevista é contribuir para a investigação dos variados padrões maladaptativos de comportamentos, de pensamentos, de experiências e expressão emocional. A ETRAP, ela... Gente, tá sem som aí? A entrevista, a iTrap, então, ela abrange integralmente os dois modelos disponíveis para diagnóstico no DSM-5. Então, ela está atualizada com as principais demandas de diagnóstico de transtorno de personalidade hoje, que é o modelo categórico, né, da seção 2 do DSM-5, e o modelo alternativo listado na seção 3 do DSM-5. Então, essa entrevista já vai abarcar os dois modelos e vai fornecer uma gama interessantíssima de informações sobre o funcionamento da personalidade das pessoas que a gente avalia. Então, aí, respondendo quem me perguntou se era restrito aos psicólogos, não, ela não é restrita aos psicólogos. E aí eu já listei os motivos dela não ser restrita. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. Ela é direcionada aos profissionais da saúde mental, mais especificamente, que lidam com esse tipo de trabalho e que precisam fazer esse diagnóstico. Seria muito útil, inclusive, no ambiente que eu trabalhei no CAPS. Por quê? No CAPS, os profissionais eles têm a mesma responsabilidade. Por exemplo, quando chega um paciente no CAPS, a pessoa que está em acolhimento, ela vai acolher aquela pessoa e ela vai ser responsável por todo o processo de avaliação daquela pessoa. Inclusive, não é obrigatório ter um psicólogo no CAPS, né? Ou não era, há algum tempo que eu não vejo se teve alguma mudança na legislação do CAPS, mas não era obrigatório. Então, ela prioritariamente, principalmente direcionada a psicólogos e psiquiatras, mas de uma forma ou outra ela é para pessoas que trabalham diretamente com a saúde mental com o diagnóstico de transtorno de personalidade. Ela foi desenvolvida para o contexto clínico, ou seja, para o dia a dia de consultório, desses serviços públicos que fazem um diagnóstico de transtorno de personalidade, mas ela é bem flexível nesse sentido. E aí eu acho que ela pode ser utilizada em todos os contextos onde a pessoa queira avaliar transtornos de personalidade. Por exemplo, eu quero
trilhar eu tenho dois candidatos, três candidatos, não sei, para uma vaga. E eu quero avaliar se esse candidato tem uma predisposição, tem um transtorno associado ali de personalidade. Eu posso muito bem utilizar a entrevista para esse fim, não vejo um problema. Então, os contextos, eu acho que ficam a cargo dos profissionais que vão utilizar. Apesar de ser clínica, ela pode ser adaptada para outros contextos, desde que seja com o objetivo de avaliar o funcionamento da personalidade, os transtornos da personalidade. Certo? Quem me perguntou sobre isso, ficou claro? Caso não tenha ficado claro, pode perguntar. Edson, se ela pode ser utilizada em pesquisas científicas? Bom, acho que sim. Acho que aí seria caso de entrar em contato com os autores dela, né, e verificar a possibilidade, mas a princípio me parece que né, todos os instrumentos vão precisar de estudos. A utilização da entrevista, ela precisa de um conhecimento prévio bem razoável, bem importante sobre o DSM-5, tanto da seção 2 quanto da seção 3. Então, para a utilização, para que ela seja bem usada, vai precisar do profissional estudar tanto a seção 2 quanto a seção 3 do DSM. Isso é uma premissa para a utilização dela, porque senão a gente cai numa situação onde pode oferecer um diagnóstico equivocado ao paciente, e tenho certeza que nenhum de nós aqui quer isso, né? O efeito disso seria, na vida da pessoa, seria importante, né? Então, esse conhecimento prévio sobre o DSM, das duas sessões, é pré-requisito, vamos dizer assim, pré-requisito para uma boa utilização da ETREP na clínica ou em qualquer outro contexto. Então, conhecer os critérios diagnósticos, conhecer as características de funcionamento das pessoas com transtorno, conhecer os 25 traços, isso é muito importante para o bom uso da ferramenta. A aplicação é realizada de forma individual, então é um profissional e o paciente, não é possível aplicar isso de maneira coletiva. Adultos a partir de 18 anos, no formato digital. No DSM, ele não, apesar de estudos com personalidade de crianças e adolescentes, o DSM ele traz que pessoas, para ter um diagnóstico, precisa ter 18 anos ou mais, porque a criança, o adolescente ainda está em desenvolvimento, então pode ser que não seja crônico o que ele está passando, pode ser que seja uma fase, então para fechar o diagnóstico tem que ser acima de 18 anos, assim como preconiza o DSM-5. Então, a entrevista são perguntas que o profissional vai ler para o paciente responder. Então, o paciente não vai ter acesso, ele não vai olhar, ele não vai visualizar a pergunta. Ou vai ser o profissional quem vai transpor essa pergunta para o paciente responder, e vai ser o profissional que vai escolher a opção mais adequada com base na resposta do paciente. Então, o profissional é quem vai guiar o paciente na resposta que ele está dando. É ele que vai achar que a resposta já está satisfeita ou não, já foi suficiente ou não para ele tomar uma decisão. Não há um tempo mínimo ou máximo estabelecido, embora uma avaliação completa dos critérios A e B demore cerca de 2 horas, mas muito mais do que isso, acho que é cansativo para as duas partes, e pode ser que perca nesse caminho alguma informação relevante. Então, acho que 2 horas é um tempo máximo razoável para avaliação, tanto do critério A quanto do critério B. E aí o profissional ele pode aplicar tanto o critério A, o critério B ou ambos os critérios. Bom, eu quero fazer um rastreio para saber se a pessoa tem transtorno de personalidade ou não. O critério A ele vai fornecer essa informação. Tem, não tem. E aí eu não quero saber qual que é, eu não quero colocar ele em nenhum dos 10, das 6 opções, das 6 ou 10 opções disponíveis de diagnóstico. Eu só quero saber se ele tem, não tem.
a parte A, a critério A, a aplicação do critério A vai responder essa demanda. Eu quero saber se a pessoa tem, não tem e qual ela tem. Então, eu tenho que aplicar o critério A e o critério B. O critério A vai ser para saber se a pessoa tem, não tem, e o critério B vai ser para identificar em qual perfil patológico a pessoa se enquadra. O diagnóstico precisa da aplicação do critério A e critério B, então. Mas vamos supor que eu quero aplicar só o critério B, eu quero verificar, não quero saber se a pessoa tem ou não tem transtorno, eu quero saber quais traços ela tem um funcionamento mais patológico. Aí eu aplico apenas o critério B, não tem problema. Para diagnóstico de transtorno de personalidade, é o critério A e o critério B. Qual se tem ou não tem transtorno, qual perfil, qual transtorno a pessoa tem. Certo? Então, o diagnóstico precisa aplicar essas duas, os dois critérios os critérios A e B. Bom, aqui eu trouxe como está o layout, como que é apresentado essas questões para os profissionais. Vai aparecer exatamente essa tela para vocês. Vai aparecer o que essa questão está sendo, o que essa questão está avaliando, qual que é o subdomínio, o que ela está avaliando. E aí vai vir a pergunta principal, que é a primeira pergunta que a gente vai fazer para o paciente que está sendo avaliado. Então, nesse caso aqui, está avaliando a autoestima. O profissional vai ler a pergunta principal para o avaliando, para a pessoa que está sendo avaliada, e vai deixar com que ela responda abertamente sobre aquilo. Com base na resposta, que ela vai escolher a opção mais adequada. A pessoa está respondendo e eu ainda não estou satisfeito com o que ela está respondendo. Existem algumas perguntas auxiliares aqui, que conforme a demanda e conforme a experiência do profissional ali, né, e com base no conhecimento dos critérios de diagnóstico do DSM-5, ela não está satisfeita com a resposta, ela pode usar essa pergunta auxiliar, no caso aqui são duas perguntas auxiliares, para direcionar um pouco mais a resposta do avaliando. Bom, continuando ainda nessa pergunta sobre a autoestima do critério A, vai aparecer essas opções para o profissional, com base no que o paciente está respondendo, o profissional vai marcar as opções que estão disponíveis. Por exemplo, sobre a autoestima. Se a pessoa tem uma autoestima estável, bacana, não tem alteração, vou marcar o primeiro quadradinho aqui, porque a pessoa não deu um indicador de que isso está prejudicado ou de que tem alguma alteração. Se a pessoa tem um pouquinho de alteração, eu percebo que não está tão legal assim, vou marcar a segunda, que é a que já está marcada aqui. Tem uma autoestima parcial, estável, uma variação, né, ainda precisa de melhores investigações, né, de mais cuidado. E aí os dois outros níveis, enfim, os níveis quanto mais patológico, mais alteração a resposta da pessoa vai ter, e eu vou escolher a opção mais adequada para aquele funcionamento da pessoa. No critério A, todas as questões, por exemplo, a autoestima, vai apresentar duas opções, duas perguntas para avaliação da autoestima, a pergunta principal e a pergunta prova. Isso tem o objetivo de dar mais segurança para o profissional na tomada de decisão. Porque no critério A é onde vai tomar a decisão. Se a pessoa tem transtorno de personalidade, se a pessoa não tem transtorno de personalidade. Então, esse é um mecanismo como forma de segurança de que o diagnóstico vai ser mais acurado, digamos assim. Então, aqui vem uma pergunta prova, que avalia a mesma coisa da pergunta principal. O profissional vai ler exatamente como a pergunta principal para o respondente que está sendo avaliado, e com base na resposta do avaliando, ela também vai escolher uma opção que diz respeito ao nível de funcionamento patológico. Tá claro, pessoal? Bom, depois de todas as perguntas, são 12 perguntas principais, 12 perguntas provas no critério A, então ao todo são 24
perguntas, o avaliando vai responder todas e vai chegar no final do critério A, você vai ter a identificação se a pessoa tem e se a pessoa não tem transtorno de personalidade, certo? Bom, a pessoa tem transtorno de personalidade, então eu vou aplicar o critério B, porque só tem, não tem, eu não vou conseguir, num ambiente clínico, tratar aquele paciente adequadamente, eu preciso saber qual ele tem. E aí seria a aplicação do critério B, que vai avaliar o nível de funcionamento patológico nos traços. E ele segue a mesma premissa, vai aparecer a pergunta principal, vai aparecer, eu vou ler para o paciente, vou ler para a pessoa que está sendo avaliada, e vou escolher a opção de alteração desse funcionamento com base no que a pessoa está respondendo. É por isso que precisa ter um conhecimento sobre o DSM, porque é o profissional quem vai escolher a opção mais adequada sobre o nível de funcionamento patológico naquele traço. Então, a gente precisa ter um bom conhecimento sobre o DSM. No critério B, para que tenha a pergunta principal e a pergunta prova. Para que, se a pessoa na pergunta principal, o profissional na pergunta principal, ele entendeu que não existe nenhum resquício, não existe nenhum traço, nenhuma indicação de que aquele traço está alterado, ele vai marcar a primeira opção. Aqui, por exemplo, a gente está falando de medo do abandono, que a ausência de medo do abandono, com isso não vai ser apresentada a pergunta prova nesse caso. Porque se não tem indicação nenhuma de alteração aqui, não vamos apresentar a pergunta prova. A gente não vai fazer o paciente responder uma pergunta que é desnecessária. Como eu disse do semi-adaptativo, é exatamente isso. Escolher as questões conforme a demanda da pessoa que está sendo avaliada. Eu tenho dúvida se o que a pessoa falou está claro para mim, que ela não tem alteração nesse traço, que ela não tem altos níveis nesses traços que caracteriza ser patológico. Então, eu marco uma opção que vai me fazer aplicar a pergunta prova, né? Que aí seria, por exemplo, medo de abandono com manejo muito prejudicado, ou medo do abandono com manejo prejudicado. Marcaria essa questão para que possa ser melhor avaliado. Acho que não precisaria chegar nesse ponto, porque tem outras questões aqui que vão auxiliar na pergunta principal. Então, o profissional pode usar dessas outras questões para tirar mais informações do paciente nessa mesma pergunta. Então, beleza. Até aqui, o critério A e o critério B, ele diz respeito à seção 3 do DSM, que é o modelo alternativo. Para aplicar o diagnóstico com base no modelo categórico, eu preciso aplicar o critério B, porque é no critério B que vão aparecer a opção para o profissional preencher os critérios de diagnóstico com base no modelo categórico, que são esses que estão aparecendo aqui embaixo. Não sei se vocês estão conseguindo identificar. Aqui diz respeito ao modelo categórico, e ele está apresentado junto com o critério B do modelo alternativo. Então, aqui embaixo, se eu acho que isso, com base na resposta do respondente, eu percebo que ele tem um traço, considerando a seção 2 do DSM, um modelo categórico, que preenche critério para borderline, eu vou marcar essa questão aqui, além de marcar a questão no modelo alternativo. Ficou clara essa parte? O modelo categórico é apresentado junto com os traços no critério B. Então, para que eu consiga fazer um diagnóstico com base no modelo categórico, eu vou precisar aplicar o critério B. Certo? Se eu acho que a resposta da pessoa tem mais a ver com dependente, eu vou olhar quais os critérios aqui a pessoa preenche e vou marcando com base no modelo categórico. Ok, pessoal? Essa acho que é a melhor parte assim, para a gente que vai trabalhar, principalmente precisa de uma avaliação mais ágil. A correção da AirTrap é totalmente automatizada, informatizada, a gente não vai precisar fazer conta, não vamos precisar pegar tabelinha para ver se está acima ou abaixo, vai ser tudo automático, já vai gerar um relatório para
para a gente, tudo bem rápido, né, instantâneo ao final da aplicação. Então, imediatamente, logo após a finalização, esse relatório já está disponível. Tem o relatório apenas do critério A, tem o do critério B e tem um relatório integrado, que são relatórios dos dois, né? Os relatórios, eles são compostos por gráficos, então é bem intuitivo, bem rápido de identificar. São compostos por gráficos e textos comentando esses gráficos. Estão me ouvindo, pessoal? Acho que deu uma caída para mim aqui. Eu acho, respondendo a Paula, sobre... Deixa eu ver aqui a pergunta. Você acha que a iTrap é uma boa alternativa para casos nos quais verificamos algum grau de resistência? Olha, eu acho que sim, porque ela não é um instrumento de autorrelato, por exemplo, onde a pessoa vai ter acesso à pergunta e ela vai ter acesso às opções. Ela vai ter que falar sobre ela, né? A não ser que ela não fale, e aí não tem como avaliar, mas se ela falar sobre ela, o profissional, com o conhecimento do DSM, ele vai conseguir verificar se aquilo é patológico, é funcionamento patológico ou não. Então, respondendo assim, sim, eu acho que ela funciona para esse tipo também, desde que a pessoa fale. Agora, se ela se recusar a falar, aí realmente fica impossibilitado de fazer a avaliação, né? Respondi Alice e Paula, que fez a mesma pergunta. Sim, Jorge, eu acho que sim. Acho que nesse contexto, sim. Desde que a pessoa esteja disposta a falar. Se a pessoa não falar nada, mas aí também, se ela não falar, ela também se recusaria a responder uma escala, por exemplo, né? Então, de qualquer forma, ele se recusaria a responder. Então, acho que sim, seria viável a utilização nesse contexto. Edson, o Rorschach, ele é um instrumento mais de, como é que eu vou, mais a descrever funcionamento da pessoa. Ele não é tão voltado a diagnóstico de transtorno de personalidade. Alguns estudos indicam que alguns códigos são mais frequentes em alguns transtornos, principalmente borderline é estudado com o Rorschach, mas ele não fecha os critérios de diagnóstico, ele não bate o martelo de diagnóstico. Ele está mais para um funcionamento mais geral da personalidade, assim. Então, sim, claro, tudo que você puder extrair de informação é legal, e o Rorschach é um baita instrumento para isso. Então, eu não vejo problema da utilização junto, não vejo nenhum problema. Pessoal, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Bom, aqui eu trouxe um resumo mais do relatório, porque o relatório é bastante completo. Então a gente precisa, não daria para trazer tudo aqui agora. Mas eu trouxe esse pequeno resumo do critério A, por exemplo. O critério A, então, como eu disse para vocês, ele é composto por self, prejuízo com pessoal, e prejuízo interpessoal. O self ele é dividido em dois, né? Identidade e autodirecionamento, interpessoal, empatia e intimidade. Nesse caso aqui, o relatório para vocês, depois da aplicação, vai ser dessa forma aqui, né? Vocês podem perceber que
para que seja considerado um transtorno de personalidade do critério A, ou seja, tem, não tem, a pessoa precisa apresentar pelo menos alteração em 2 desses domínios, de identidade, autodirecionamento, empatia e intimidade. O vermelho é que houve alteração, houve um funcionamento patológico nesses domínios, o verde é que não houve. O ponto de corte aqui é 2. 2 para cima existe alteração. 2 para baixo não existe alteração. Nesse caso aqui, houve alteração em 3, que foi identidade, autodirecionamento e intimidade. Ou seja, o paciente tem um funcionamento patológico da personalidade, ele tem transtorno de personalidade. E aí vocês verem que é bem intuitivo, porque tem a numeração, que é maior do que 2, tem a cor, que é vermelha, então deu vermelho, deu alteração, e tem o texto comentando o gráfico após o gráfico. Então, trazendo a mesma informação em texto do que está no gráfico. Então, é bastante completo e bastante fácil de compreender. Por exemplo, aqui teve prejuízo grave na identidade, a gente vê que foi 3,67 a média, ou seja, foi bem acima de 2. Teve prejuízo grave em autodirecionamento, que foi 3, acima de 2. Empatia não teve pouco prejuízo, não se configura um funcionamento patológico nisso, ou seja, a pessoa tem capacidade empática. Intimidade também teve um prejuízo grave. Então, vocês podem ter acesso a essa informação tanto por meio do gráfico quanto por meio do texto. E ele traz o resumo além de trazer toda essa gama de informação por domínios, por critério, ele vai vir um resuminho do que foi encontrado naquele caso. Né? Do critério A, nesse caso, então, ele indica um possível transtorno de personalidade, indica que essa pessoa provavelmente tem um transtorno de personalidade, e ele indica que é necessário a aplicação do critério B para verificar quais os traços têm um funcionamento mais patológico e qual é o perfil patológico daquela pessoa. Esse é o relatório do critério B. Ele segue também a mesma lógica de gráfico e ser comentado. Aqui vocês podem ver no nível de domínio. Ele traz comentando todos os domínios ali, o quanto que a pessoa tem funcionamento mais ou menos patológico naquele traço. E ele traz o resultado final também, esse no critério B. Por exemplo, aqui eu recortei um exemplo desse caso, a pessoa tem alterações em traços que juntos estão compondo o perfil de personalidade patológica antissocial. E aí, abaixo do gráfico, vocês podem ver que está positivo. Então, a pessoa tem um resultado em gráfico e também já tem um resultado em texto. A pessoa é positivo com base no modelo alternativo para transtorno da personalidade antissocial. Na tabela, vocês estão podendo ver aqui, aqui é a tabela. Essa tabela, ela está com base no modelo categórico. Então, eu peguei um caso que já estava no sistema, e aí deu um monte de positivo aqui, mas porque foi um caso mais explicativo, mas só para exemplificar como funciona. Mas aqui é possível vocês verificarem que aqui vai trazer o resultado se a pessoa tem ou não tem um diagnóstico com base no modelo categórico. Então, vocês conseguem perceber que o relatório ele já vai fazer todas as contas, todas as possíveis combinações de traços patológicos, vai juntar esses traços em perfis e já vai trazer para vocês, em gráfico e texto, se a pessoa tem ou não tem um diagnóstico. Mesmo com base no modelo alternativo. Mesma coisa no modelo categórico. Ela vai verificar se a pessoa tem o número de critérios necessários para o diagnóstico de um dos 10 transtornos de personalidade e vai trazer nessa tabela, desse jeito aqui, se a pessoa é positivo ou não para transtorno de personalidade.
Deixa eu olhar aqui, que eu acho que tem pergunta. A desejabilidade social, ela está relacionada basicamente em todos os instrumentos. Eu acho que na entrevista o impacto da desejabilidade social é um pouco menor, porque a pessoa está falando livremente, né? Mas sim, todo instrumento está propício, não é propício, todo instrumento ele tem, ele pode sofrer a influência da desejabilidade social ou de qualquer outro estilo de resposta. O que a gente tenta é minimizar esses vieses de resposta, né? E com a entrevista, ainda mais sendo o profissional que vai preencher sobre o quanto aquilo é patológico ou não, eu acho que a influência é um pouco menor. Mas para a gente saber qual é a influência mesmo da desejabilidade social, a gente precisaria fazer um estudo específico de desejabilidade social com os itens da escala. A redação do item que vai ser perguntado pro avaliando, ela não tem muitos conteúdos negativos, né? Ela é mais genérica e a pessoa vai responder livremente. Então, no meu ponto de vista, não empírico ainda, porque não foi realizado um estudo específico disso, a desejabilidade social pode influenciar, mas tem um impacto um pouco menor. Mas teria que se fazer um estudo específico sobre isso. E todo instrumento está, né, pode acontecer, pode ocorrer isso. Mas como é uma entrevista, não é estruturada e a pessoa não tem acesso às opções de resposta, eu acho que ela pode ser muito bem utilizada nesses contextos compulsórios. E aí depende muito também do quanto esse profissional está familiarizado com o DSM e familiarizado com o discurso da pessoa para saber se ela está tentando simular alguma coisa ou outra. Certo? Cadê o Jorge Vitor? Consegui responder a sua questão, Jorge? Acho que se não conseguir, manda de novo aí que a gente vai tentando. Beleza? Carla, eu não entendi. Questionário de crença, transtorno de personalidade de forma reduzida. Eu não conheço, não sei se é um instrumento para diagnóstico de transtorno de personalidade. Eu creio que não, mas não conheço. Bom, então, a gente fez estudos com a escala, juízes avaliaram tanto a plataforma quanto os itens da escala em si, da escala da entrevista, desculpa. Então foi feita a validade de conteúdo, 7 especialistas foram utilizados para esse estudo, a nota era de 1 a 3 e praticamente todos foram nota 3 e algumas sugestões pontuais que os juízes deram, a gente foi atendendo, foi alterando. E aí foi feito também validade para a plataforma e para o relatório que é gerado na plataforma. Foram utilizados 5 especialistas e a nota de 0 a 2 também, com grande maioria, praticamente todas as 2, e algumas pequenas alterações conforme a sugestão dos juízes foram realizadas. Bom, cabe outros estudos ainda, né? Tenho certeza que serão realizados estudos com a entrevista, relacionando com outros construtos, né? Ponto de corte é um negócio que não tem necessidade de estudo porque está embasado em um manual amplamente aceito na comunidade científica e está utilizando aqueles pontos de cortes para considerar diagnóstico ou não diagnóstico. Então, nesse caso, não seria necessário. Mas outros estudos, sim, certamente podem ser feitos e devem ser feitos com a entrevista. E aí, bom, eu acho que eu já vim falando isso de uma certa forma durante toda a apresentação, mas aqui eu trouxe um compilado de todas essas ideias que eu fui falando ao pouco do tempo, os principais diferenciais do uso desse instrumento. É uma das únicas ferramentas existentes, então, para diagnóstico mesmo do transtorno de personalidade, a única que vai abordar tanto
o modelo categórico quanto o modelo dimensional, o que hoje é essencial para avaliação, é essencial para a prática, né, nossa, quanto profissional, se embasar nos dois modelos. É digital, informatizada, né, pode ser usada tanto em computador quanto tablet. Semi-estruturada, o profissional é quem guia a avaliação, é quem lê as questões para o paciente, é quem marca as opções. Isso remove ali um pouco da desejabilidade social do paciente ler e escolher, e ele vê que é gradativo, que existem opções mais patológicas. Então, nesse sentido, eu acho que diminui um pouco a desejabilidade social. Semi-adaptativa, então, conforme a resposta da pessoa, são direcionadas questões para ela, conforme ela responde a uma primeira questão. Então, não vai fazer com que o paciente responda perguntas desnecessárias, digamos assim. Existem as questões principais e prova, ou seja, dá mais segurança para o profissional que está utilizando na tomada de decisão diagnóstica. Ela possibilita a aplicação do critério A separado do critério B, ou os dois juntos, conforme a gente também já falou. Um rastreio, eu poderia usar apenas o critério A. Para conhecer só os traços mais alterados, eu poderia usar só o critério B. Aí, para o diagnóstico, eu precisaria usar tudo, né? Os cálculos são todos automatizados, então a gente não vai precisar fazer cálculos, não vai ter conta, e vai diminuir o erro. Os relatórios são detalhados, muito intuitivos, com textos e gráficos, então bem fácil de interpretar, né? Bem rápido de interpretar. E é isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês hoje. Agradeço a atenção de todo mundo aí em 1 hora, 37 minutos me ouvindo falar. Volto a falar que é muito estranho falar e não olhar na cara da pessoa, no rosto da pessoa, para poder responder as questões, mas, bom, foi legal para mim, espero que para vocês também. Caso alguém tenha alguma dúvida que eu possa auxiliar nesse momento, acho que vocês podem mandar a pergunta aí, eu vou tentando acompanhar aqui. Às vezes tem um pequeno delay da pergunta chegar para mim, mas caso alguém queira perguntar alguma coisa. Sim, Paula, a correção é sempre online. É sempre informatizada. Você não precisa fazer contas, enfim. É tudo online. Tudo informatizado, desculpa. Andréia, sempre que a gente pode utilizar um número grande de ferramentas para tomar uma decisão, é melhor. Então, nada impede de você utilizar um outro instrumento. Acho que num processo de avaliação amplo, isso é bem-vindo, né? A utilização esqueci o nome que eu queria falar, utilizando de várias técnicas, observações, entrevistas, escalas que a pessoa, né, que a própria pessoa responde, de autorrelato, né? Então, sim, acho que a utilização de diferentes ferramentas é importante, sim. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar aqui. Bom, calma, gente, que eu estou tentando... consegue apresentar uma avaliação completa? Jorge, eu preciso que você especifique um pouquinho mais para mim o que você está tentando perguntar. Como assim uma avaliação completa? Por favor. Flávio, ele não está na lista do SATEPSE porque ele é uma entrevista com base no DSM, então ele não é exclusivo para psicólogos. Psiquiatras também podem utilizar dessa entrevista. Na verdade, a ETRAP ela faz um trabalho de automatizar os critérios do DSM-5. Então, não é específico para psicólogos, por isso não está no SATEPSE.
Sim, Giovana, acho que deve ser aplicado no mesmo dia, se você. Mas você pode, por exemplo, aplicar o critério A e o critério B. Talvez o critério A num dia e depois o critério B em outro dia. Aí sim, acho que não teria problema. Agora, o mesmo critério, o critério A, por exemplo, aplicar em 2 dias, eu acho que não é viável. Seria interessante aplicar no mesmo dia. Jorge, eu acho que sim, a entrevista ela vai proporcionar para você uma avaliação completa de um paciente que tem a hipótese diagnóstica de borderline. Então, sim, ela tem essa capacidade. O que a outra pessoa perguntou é se poderia utilizar outros instrumentos juntos. E sim, eu acho que sim. Mas a entrevista dará conta de responder para você se a pessoa tem borderline ou histriônico, por exemplo, ou não. Sim, ela é capaz de fazer essa avaliação completa. E o relatório já vai trazer isso para você como resultado. Cleide, se eu conheço o DCP, sim, o DCP é um instrumento de autorrelato, né? Sim, conheço. Acho que ele ainda não está comercializado, se eu não me engano, né? Ainda não. Então, mas eu conheço sim. É do professor Lucas também, assim como a entrevista. Leonard, eu teria, nesse caso de ir ou não para o SATEPS, né, mesmo não sendo exclusivo, bom, aí eu não sei te informar, isso é mais com os autores da entrevista, né, mas vocês podem utilizar a entrevista sem problema nenhum. Não precisa, Giovana, um intervalo de tempo entre um critério e outro não, não, não precisa ter um intervalo de tempo, assim, uh, mas que seja o mais rápido possível, né? As limitações do instrumento, bom, a grande limitação do instrumento, o Jorge, é o conhecimento prévio do DSM-5. A ferramenta, essa ferramenta, a entrevista, ela é um meio para facilitar o diagnóstico, mas ela ainda precisa muito do conhecimento do profissional que vai utilizar, da expertise, do nível de estudo do profissional. O sucesso da avaliação com a entrevista está atrelada a um conhecimento prévio do profissional que vai utilizar sobre os critérios do DSM-5. Acho que esse é uma limitação importante e que deve ser relevada. A pessoa, para usar, vai precisar ter um bom conhecimento do DSM, estudar o DSM. Cara, a aplicação é online, é totalmente pela plataforma da Vetor, e você vai preenchendo os critérios tudo no computador ou no tablet, né? Então ela é toda informatizada, a aplicação é toda informatizada. Rosmar, eu não entendi sua pergunta. Se você puder fazer de novo, por favor. Luiz, eu vou pedir para Juliana te responder sobre essa parte. Só um segundo.
Tatiana, o público é adultos a partir de 18 anos, sim, tá? Precisa ter 18 anos porque é o que o DSM exige para fechar um quadro diagnóstico de transtorno de personalidade. Ô Jorge, aí vai, é uma questão assim, sua mesmo. Se você está dentro do ambiente jurídico e você entende que precisa de um diagnóstico de transtorno da personalidade, sim, você pode utilizar a ferramenta, porque ela está com base no DSM, que é o que vai pautar qualquer diagnóstico de transtorno de personalidade. Ela está baseada em todos os critérios do DSM, tanto categórico quanto dimensional. Então, qualquer tomada de decisão que você for fazer sobre transtorno de personalidade será em cima desses critérios do DSM-5 e que estão todos sendo avaliados pela entrevista, pela ETREP. Então, sim, você pode utilizar com tranquilidade no contexto jurídico, sim. Gente, essa parte mais comercial, assim, realmente, eu acho que até foi me passado, mas eu sou meio lerdo com essas coisas, então eu não sei muito bem responder as partes mais comerciais. Vou pedir ajuda aí se alguém estiver me ouvindo aí e puder me ajudar com essa parte. Vamos aguardar uns minutinhos, porque essa parte realmente, foram até, depois eu acho que eu vou levar um puxão de orelha, que foi me passado, mas essa parte para mim eu me perco todo. Carla, só um segundo, eu vou voltar aqui. Agora eu entendi sua pergunta. Eu não sei de cabeça, não lembro, mas eu tenho aqui no slide sobre qual é essa. Estou procurando aqui, Carla, só um segundo. Aqui, Carla, você pode ver nesse slide aqui, e que a Giovana colocou ali também, mas você pode olhar nesse slide aqui o número da lei e depois dar uma pesquisada sobre, mas sim, até porque se a gente não conseguir fazer o diagnóstico, bom, a gente trabalha com transtornos mentais, com depressão, com ansiedade, a gente tem instrumentos que proporcionam essa avaliação para a gente. Se a gente não puder fazer a tomada de decisão se a pessoa tem ou não tem aquilo, a gente não vai conseguir propor um tratamento legal para essa pessoa, né? Então, faz todo sentido que o psicólogo possa diagnosticar, sim. Pessoal, acho que eu vou encerrando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado. Espero que nós todos agora consigamos fazer mais diagnóstico com transtorno de personalidade, né? Acho que eu vou colocar a tela aqui de novo para vocês, a última, com o meu e-mail. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar por e-mail, a gente vai trocando ideia, conversando. Beleza? Deixa eu colocar no último aqui, onde tem meu e-mail.
Bom, esse é meu e-mail. Agradeço vocês por ficarem me ouvindo aí por quase 2 horas já. Espero ter esclarecido as dúvidas de vocês, ou a maior parte, porque fui me perdendo um pouco aqui também, porque ela demora um pouquinho para chegar a pergunta para mim, e quando chega, às vezes vem um monte de uma vez só, e acaba descendo um tanto, e eu não sei se eu consegui responder de todo mundo. Quem eu não consegui responder, se quiser me mandar por e-mail também, a gente vai conversando. Tá bom? Muito obrigado, e continuem se cuidando aí. Tchau, tchau. Pessoal, outra coisa, voltei, desculpa. O webinar vai ficar disponível no blog da empresa, da Vetor, então quem tiver interesse também pode ir lá e vai estar lá disponível. Beleza? Tchau, tchau, muito obrigado, hein?